Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem, que é transmitido todos os dias pelo canal Paz e Bem e pela TV 247. Então, você está chegando? Bem-vindo, bem-vinda, sinta-se muito bem chegado, muito bem chegado, muito bem acolhido, muito bem acolhida por toda a comunidade 247, toda a comunidade Paz e Bem, porque o projeto Paz e Bem é um recorte do projeto 247. Ambos olham para a mesma direção. Uma sociedade plural e de paz. No nosso caso aqui do Paz e Bem, uma espiritualidade plural de paz, onde cabe todo mundo que for de paz. Então, se você é de paz, sinta-se muito bem chegado, muito bem chegada. Para começar, como sempre, avisos bem rapidinho. Primeiro, o seguinte: está na capa, né, logo na entrada do canal Paz e Bem, se você já entrou algumas vezes, se você não entrou, não está, mas está logo ali embaixo, o nosso curso de meditação. Então, há um curso de meditação Paz e Bem que nós fizemos, foram 12 programas, 12 encontros para mergulhar na temática da meditação. Foi inspirado aqui, ó, nesse livro, não foi totalmente inspirado, mas uma das principais inspirações foi esse livro do Jean-Yves Leloup, que é um dos grandes pensadores da temática da espiritualidade, da meditação e do diálogo entre cristãos e budistas no mundo. Então, foi inspirado nesse livro, que são várias palestras do Jean-Yves Leloup, A Montanha no Oceano, Meditação e Compaixão no Budismo e Cristianismo. Então, logo na entrada do canal Paz e Bem, tem a playlist. Playlist é a lista dos 12 vídeos organizados, tá, para você, se você quiser entrar, né, fazer conosco este verdadeiro curso que nós tivemos, guiados por Leloup, guiados pelo Papa, guiados por tanta gente, vários nos guiaram, vários e várias nos guiaram nesse curso, tá? Se você está entrando pela primeira vez, não é ele que vai estar no alto, mas você rola um pouquinho nas playlists, é logo a primeira playlist, tá bom? Faça o curso, vamos fazer juntos esse caminho, vamos aprender juntos. Meditação. É revolucionário, te garanto. Bom, segundo aviso, inscreva-se no canal Paz e Bem, nós já passamos de 10 mil inscritos, estamos avançando, né? Na comunidade 247, a grande comunidade que nos abriga, já são mais de 320 mil inscritos, né? E a gente quer ir junto, né? O canal Paz e Bem vai junto nessa jornada, né? Nesse recorte. Então, é um recorte, é menor, mas a gente vê muito espaço ainda para crescimento, para a gente construir um projeto. É construir não, tá aí, né? Tá dado, existe. Né? Para a gente se incorporar, na verdade, a um grande projeto de espiritualidade, de paz e bem, plural e de paz. Então, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações, e se você tiver condição, tiver grana, num país que ninguém tem grana, só banqueiro, só os rentistas têm grana, mas se tiver algum dinheiro e tiver desejo, torne-se também um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. O link está aqui na descrição do vídeo e está também no nosso site, pazebem.org. Pazebem.org, super fácil. Tem muitos artigos, tem muita coisa legal lá. Visita, é legal. Logo na home, você rola, como eu já expliquei aqui outras vezes. Lá embaixo está o link para fazer a assinatura, tá? Ok. Avisos dados, vamos lá. Nosso tema: voltará o tempo do direito e da justiça. Pois é, vai voltar. Vai voltar. Essa é a nossa esperança. E a gente caminha, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, de esperança em esperança. Pois bem, hoje é o Paz e Bem de número 112, 6 de março, quarta-feira. Qual é a característica deste dia? É quarta-feira de cinzas, na tradição de várias denominações cristãs, católicos, anglicanos, luteranos, ortodoxos. Nestas diferentes tradições, hoje é a quarta-feira de cinzas, hoje se abre o período conhecido como período da quaresma.
É um período meio mal afamado, para ser bem sincero. É um período que ficou com má fama no país, no processo de laicização, quer dizer, no processo em que o Brasil foi crescentemente questionando a hegemonia que a Igreja Católica pretendeu impor sobre a sociedade, né, no século XX. Hoje é um processo diferente, a toda a corrente do fundamentalismo, mas há esta reação, né? Esse período da quarta-feira de cinzas hoje é muito mais conhecido pelo encerramento do carnaval e a volta à vida normal, à vida cotidiana, do que qualquer outra coisa. Mas hoje começa a quaresma. Quaresma. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso e garanto, hein? Não vai ser conversa de carola. Aguenta. Como dizia minha avó, senta que lá vem história. Uma questão importante, preliminar. Todos os caminhos de espiritualidade no mundo têm um tempo de recolhimento, tem um período de silêncio, tem um tempo de busca de interioridade mais marcado, porque isso está no cotidiano nosso, mas a gente perdeu um pouco na sociedade moderna e pós-moderna, com tanta eletricidade, tanta luz, a gente não vê, né? É tudo igual, né? Não tem manhã, tarde, noite, não tem sol, não tem lua nas grandes cidades. O fim de semana é fim de semana, né? A gente aguarda o fim de semana apenas para não trabalhar. A passagem do tempo é algo ancestral, é algo muito marcado por todos os caminhos de espiritualidade. Todos, porque eles se vinculam à ancestralidade do ser humano. Então, a quaresma é um período destes. Mas por que ela ficou muito mal afamada? Porque é um período no qual a Igreja Católica, durante o tempo, como eu falei, que ela pretendeu ser hegemônica no Brasil, ela tentou impor este ritmo ao país, de maneira praticamente impositiva. Né? E as pessoas acabaram reagindo. E houve uma deturpação do que é esse tempo por boa parte da hierarquia da Igreja Católica. A hierarquia conservadora, a gente já sabe disso, né? Então, assim, tentou se vender para o país a ideia de que você ia nas igrejas e os santos eram cobertos de pano roxo. Era proibido rir, não podia rir no período da quaresma. Proibido noivar, casar, então, nem pensar. Então, o período da quaresma era um período de tristeza, O Papa Francisco fala isso, né? Ele diz isso. Tem muito católico que passa a vida achando que é tempo só de quaresma. Mas a vida é tempo de Páscoa, a vida é tempo de ressurreição e de alegria. A quaresma, então, é apenas a preparação para este período de alegria. Quer ver? Vamos ver. A quaresma, ela vem da expressão latina quadragésima dies, 40 dias. Então, começa na quarta-feira de cinzas e ela vai se desenrola, então, por 40 dias até a chegada da chamada Semana Santa, até a chegada da Páscoa. Ela vai terminar deixa eu pegar as datas aqui, que eu sou terrível de datas. Ela vai terminar, tem dois fins da quaresma. Tem um fim que hoje está mais afirmado na Igreja Católica, que são exatamente 40 dias, que vai terminar agora em 14 de abril, no Domingo de Ramos. Então, o Domingo de Ramos vai celebrar o início da Semana Santa, o início da Páscoa, né? Do tempo ali, a abertura da semana que vai levar ao Tríduo Pascal. 40 dias. Então, são 40 dias de preparação. 40 dias de preparação. O que é essa preparação? Vamos chegar lá. Não, vamos falar já disso. O que é essa preparação? É um tempo caracterizado por 3 dimensões: jejum, oração e caridade. Os conservadores tentaram transformar isso ao longo da história numa opção absolutamente individual, mais do que individual, individualista, né, na qual cada um faz isso sozinho. E tentaram dar a ideia de que a caridade é da esmola.
Jejum, não comer carne. Oração é ajoelhar, rezar, ajoelhar, rezar, ajoelhar, rezar. É muito mais do que isto. É um período de preparação, é um período de construção da renovação. É um período de lançar-se ao mundo individual e comunitariamente com uma grande integração à dinâmica do tempo. 3 dimensões. Oração quer dizer recolhimento. Um tempo, então, de maior recolhimento. Um tempo de maior silêncio. Um tempo de meditar mais. Jejum. Tempo de esvaziamento. Não sei quem já fez a experiência do jejum. É até uma proposta. Vamos jejuar. Vamos fazer um dia de jejum. Meio dia de jejum. 2 dias de jejum. Jejum, esvaziamento. Esvaziamento. Nós vamos, então, né? Há quem diga que é purificar o corpo. As práticas de jejum hoje estão muito disseminadas, porque o jejum, há uma ideia vinculada à ideia da forma física, tudo vai se transformando em produto, né? Mas o jejum, o objetivo, a ideia do jejum nas tradições, não apenas na tradição cristã, é a ideia exatamente do esvaziamento. Esvaziamento, meditação, caridade e amor. Tempo de trazer, aflorar o amor. Pode ser um tempo de tristeza? Claro que não. Amor é alegria. Então é um tempo de intensa alegria, calcada pela meditação, assentada na meditação e nesse processo de esvaziamento. 40 dias maravilhosos para fazer isso. 40 dias maravilhosos. Como eu disse, a tradição mais assentada hoje diz que esses 40 dias são exatamente 40 dias, então a conta é feita de trás para frente, então do domingo de Ramos conta-se 40 dias para trás e vai terminar no domingo de Ramos. Mas a outra tradição, que eu acho que é mais bonita, que é uma tradição segundo a qual este tempo acaba exatamente no início do chamado Tríduo Pascal, os 3 dias da celebração da Páscoa, nessas tradições cristãs a que me referi, católica, anglicana, luterana e ortodoxa, que é a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo, né, o chamado Tríduo Pascal, 3 dias que são os 3 dias auge dessas tradições religiosas, não há nada mais relevante do que esses 3 dias dessas tradições. Que dia é esse da quinta-feira santa? A ceia do Senhor, o banquete de Jesus com seus amigos e amigas. É fantástico. É fantástico. Porque você termina esse período de jejum, meditação, portanto, de esvaziamento, meditação e de amor intenso, numa grande festa, num banquete, num banquete. E aí eu renovo esse convite. Se você fizer a experiência do jejum, você vai ver, depois de 24 horas de jejum, 48 horas de jejum, ó, quem não tem problema de saúde, eu garanto, pode fazer que ninguém vai desmaiar. É difícil no primeiro dia, mas a partir das 24 horas a gente não sente mais fome. Não sente mais fome. Então, depois de 24 horas ou de 48 horas, o primeiro alimento que você põe na boca, eu te garanto, tem um sabor que você nunca mais vai esquecer na vida. Então, assim, é porque o corpo repousou, o corpo ficou quietinho, o corpo se aquietou, a gente se esvaziou. E na hora que vem, então, essa ideia então, do banquete, na hora que vem o primeiro alimento à boca, arroz e feijão. Você vai comer o arroz e feijão mais delicioso da sua vida, eu garanto. Pois bem, Quaresma. Não é só a tradição cristã ou de algumas caminhos dentro do cristianismo que celebra um período de recolhimento. Como eu falei, todo mundo. Quer ver? Nossos irmãos do Islã, os muçulmanos, têm o período do Ramadã. É muito parecido com o tempo da Quaresma. É muito parecido. No caso deles, são 30 dias, vai começar esse ano, em 5 de maio, vai até 4 de junho. Quais são as 3 características do período do Ramadã para os nossos irmãos do Islã, para os nossos irmãos muçulmanos e muçulmanas? Vamos ver? Jejum, oração, amor,
caridade. Quais são as 3 características do tempo da quaresma? Jejum, oração, caridade, amor. Em todos os caminhos de espiritualidade, esse tripé do esvaziamento, recolhimento e intensificação do amor é característico de períodos de preparação em todas as tradições. Então, se a gente puder recuperar e nos integrarmos ou nos admirarmos com esses períodos, como a quaresma agora para os cristãos, como o Ramadã para os irmãos muçulmanos, as irmãs muçulmanas, é uma maravilha. É uma maravilha, porque a gente vai se integrando, porque são tentativas, são buscas desses caminhos de espiritualidade, de se integrar ao tempo cósmico, não ao tempo cronológico, ao tempo cronos. Estou falando bobagem. Não ao tempo cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo civil, ao tempo kairos, ao tempo do mistério. É um mistério, a vida é um mistério. Então, é nos integrarmos a este tempo em que o sagrado toca o profano, em que o profano se torna sagrado, em que tudo adquire sentido em nossa vida. Então, esses momentos em todas as espiritualidades, isso existe na espiritualidade dos povos indígenas, isso existe na Umbanda, isso existe no Candomblé, isso existe no judaísmo, em todas as espiritualidades, é esse tempo em que o mistério invade o ordinário. Se a gente vive assim. E a gente pode nos admirarmos, nós podemos ser ateus, agnósticos, de qualquer caminhada, mas a gente olhar para os cristãos agora, olhar para os muçulmanos, olhar para os nossos amigos e amigas do Candomblé, da Umbanda, dos judeus, e nos alimentarmos, ou nos esvaziarmos, ou contemplarmos este tempo. No caso dos nossos irmãos muçulmanos, o Ramadã está prescrito no Alcorão. A gente vai lá na Sura 185 do Alcorão e diz assim: o mês do Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Bonito, né? No caso da tradição cristã, então assim, gente, esquece, quando o pessoal fica falando essa bobajada de que o Ramadã tem a ver com extremismo, tem a ver com... Fica tudo, nossa, Ramadã, estão se preparando para nos atacar? Mentira, bobagem, é um tempo riquíssimo que toda a humanidade deveria contemplar e nesse momento, a humanidade toda deveria contemplar e admirar nossos irmãos e irmãs do islamismo. No caso do cristianismo, esse período da quaresma, por que é 40 dias? Porque o ciclo de 40 dias é um ciclo constante nos textos bíblicos. No mesmo tempo que o Ramadã fala lá dos 30 dias, há várias passagens na Bíblia que vão tocar nesse período de 40 dias. O tempo de 40 dias é como se fosse um tempo de mistério. 40 dias é um núcleo, 40 é um número vinculado à ideia do mistério, e esta ideia da conexão do mistério com o cotidiano. Quer ver? Ok, fiz uma listinha aqui. 40 dias é o tempo do dilúvio, lá da Arca de Noé. 40 dias é o tempo que Moisés permanece no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Está lá no Êxodo. 40 anos é o tempo do Êxodo. É o tempo da jornada do povo de Israel, da escravidão no Egito para a libertação. 40 dias é o tempo que o profeta Elias leva para chegar ao monte sagrado do Horebe, onde se encontra com Deus. Nós já falamos dessa passagem aqui, né? Ele vai lá para dentro da caverna e tem tempestade, e tem terremoto, e tem fogo. E aí, quando ele ouve a brisa, ele sai para fora e realiza esse encontro depois de 40 dias. Essa jornada até lá é uma jornada de 40 dias. 40 anos duraram os reinados de Saul, de Davi e de Salomão, não é? Interessante. No Novo Testamento, 40 dias é o tempo do nascimento de Jesus até o momento em que Maria e José levam-no para ele ser apresentado no templo.
Sim. Quantos dias Jesus se retira, jejum, oração e intensificação do amor, antes de começar a sua missão, que ele vai para o deserto? 40 dias. Que são conhecidos pelas as passagens mais famosas lá da tentação do diabo. A gente conversa outro dia sobre isso, isso precisa ser reconfigurado, né? 40 dias nos Atos dos Apóstolos é o período em que Jesus, ressuscitado, instrui seus amigos e amigas antes de subir ao céu. Então, 40 dias é o tempo dos últimos, do que há de mais importante no ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Por isso, 40 dias. Assim como o Corão, 30 dias, porque é o tempo que está lá determinado, que está estabelecido pelo Alcorão. Tudo, gente, amigo, amiga, tudo é mais belo e complexo do que essa superficialidade que nos é vendida. Tudo, tudo. Então, já estamos avançando demais no tempo. O que é a quaresma deste tempo, deste ano, 2019? O que é a quaresma deste 2019? A quaresma é marcada na Igreja Católica, mas essas outras denominações também partilham, em alguns casos, dessa jornada, pela campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade acontece todo ano, foi instituída, puxa, agora não sei, não estou enganado, nos anos 60, pela Igreja Católica, portanto, no auge da adesão da Igreja Católica à jornada libertadora, né, em que a CNBB estava muito impactada pela teologia da libertação. Então, são 40 dias de exercitar, como comunidade cristã, jejum, caridade, amor e oração. Mas como comunidade. Então, todo ano a Igreja Católica no Brasil escolhe um tema. O Papa incentiva demais isso. Escolhe um tema. E ao longo dos 40 dias desenvolve-se, então, uma campanha, uma jornada. Não é à toa. Não é à toa. O que está acontecendo esse ano? Uma rebelião dos cristãos católicos conservadores contra a campanha da fraternidade. Eles lançaram uma campanha aí, quaresma sem campanha da fraternidade. Sim, porque eles querem uma quaresma despida de seu sentido original, querem uma quaresma para exercitar controle sobre nas suas paróquias, né, dos católicos e católicas, né, exercitar ali seu domínio. Fica quieto, não ri, ajoelha. Essa é a jornada aí dos conservadores. Mas é um tempo muito bonito. Neste ano, mas é isso. Tudo neste país está em disputa. Tudo está em disputa. Nós vimos ontem os tweets do Bolsonaro. Estava trabalhando no 247, fiz manchete com isso logo de manhã, atacando o Caetano Veloso, atacando a Daniela Merkel, atacando o Carnaval. Tudo está em disputa nesse país. Os neoconservadores, os ultraliberais, os neofascistas não querem o Brasil da liberdade e da paz. Eles querem o Brasil do fascismo, né? Debaixo do tacão, é tristeza, é domínio. Então, tudo está em disputa. A campanha da fraternidade está em disputa também. A campanha da fraternidade este ano, ela vai ao centro da vida nacional. Ao centro da vida nacional, porque a campanha da fraternidade deste ano é uma defesa corajosa, e olha, o CNBB tem vacilado, né? Eu tenho dito aqui que é uma tristeza, né? Nenhum bispo católico em atividade foi visitar o Lula na prisão até hoje. O Lula, que é o maior líder católico da história. O maior líder católico da história no Brasil é o Lula, nenhum bispo foi visitá-lo. Mas a campanha da fraternidade é exatamente ela é resultante desse núcleo mais progressista no interior da CNBB. Todo ano é assim. Então, esse núcleo mais progressista colocou para a CNBB uma questão crucial do país hoje, que a campanha da fraternidade esse ano tem como pano de fundo a defesa da Constituição de 1988, a defesa da Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, que é exatamente contra ela que investe o novo regime. O novo regime, né, que foi aberto com o golpe contra Dilma, é o regime do fim da Constituição, de rasgar a Constituição, de inaugurar um novo tempo.
o novo tempo de hegemonia da direita e agora da extrema-direita, o tempo do neofascismo. E a campanha da CNBB é uma campanha que levanta a bandeira da defesa da Constituição. O tema é exatamente, nossa senhora, quanto tempo! Fraternidade e políticas públicas. Então, é o tempo de olhar para a Constituição, é o que diz a CNBB, não sou eu que estou dizendo, olhar para a Constituição e olhar e ver todo aquele bonito edifício da Constituição de 1988 estabeleceu uma série de orientações para as políticas públicas que levam a um país de fraternidade. Bonito, né? Bonito. E então, este vai ser o caminho da CNBB e de parte da Igreja Católica e de algumas outras denominações nesses 40 dias, porque outra parte, uma base não pequena, grande, muito grande, conservadora e de direita da Igreja, vai se insubordinar contra isso, porque não quer tempo de políticas públicas de fraternidade. Pelo contrário, né, eles se aliam com o Bolsonaro, com o novo regime, para acabar com as políticas públicas. Né? É um tempo só de políticas privadas para os ricos e muito ricos. O lema da campanha da fraternidade, ou na verdade, a palavra que comanda, que orienta a campanha da fraternidade, é sempre todo ano a mesma coisa. É tirada de um versículo da Bíblia. Neste ano, é tirada de um versículo do profeta Isaías, no primeiro capítulo, versículo 27. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Esse é o grande tema do Brasil hoje, né? A ideia de que voltará, de que haverá um tempo de liberdade e justiça novamente neste país. E que este é o tempo que nos libertará deste novo regime. Deste regime impiedoso contra os pobres, contra os desvalidos. Por isso a referência central a Lula. Porque o Lula é o símbolo desse tempo. Né? O Lula, mais do que ninguém, personifica a ideia de como esse tempo pode se instalar no país. É muito bonito, porque esta passagem do Isaías, a CNBB selecionou o versículo 27 do capítulo 1, mas ele é antecedido no versículo 26 por essa formulação muito, muito bonita. Versículo 26, capítulo 1 de Isaías. Farei que teus juízes voltem a ser o que foram antes, e que teus conselheiros sejam o que eram outrora. Emocionante, né? É do Lula que está falando aqui. Farei que teus juízes voltem a ser o que foram antes, e que teus conselheiros sejam o que eram outrora. Quando isto se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. E aí vem o versículo 27. Sião será redimida pelo direito, e os seus retornantes pela justiça. Lindo, né? Emocionante. Muito bonito. Quaresma. Agora Quaresma. Logo mais, Ramadã. Tantos tempos bonitos de integração da humanidade ao cosmos. De admiração por essa inserção do tempo Kairos, do tempo do mistério, no ordinário do nosso cotidiano e da nossa vida, que transforma esse ordinário numa maravilha, numa possibilidade cotidiana de admiração. 40 dias, então, para esvaziamento, jejum, meditação, oração, caridade, amor. Vamos fazer essa jornada juntos agora? Vamos fazer essa jornada juntos lá no Ramadã? Vamos fazer essa jornada juntos sempre. Um convite para todo mundo, meditação nós fazemos todo dia. Amor é a nossa temática cotidiana, quem quiser e puder, vamos fazer a experiência do jejum. Faça. Meio período. Não toma café da manhã, não almoça, vai jantar. É uma experiência do Ramadã. Né? No Ramadã é essa todo dia é assim. Né? Só
quando o sol se põe, que os nossos irmãos muçulmanos e muçulmanas comem. Ou, se quiser ampliar, 24 horas de jejum. Vamos experimentar. Eu vou fazer hoje. Hoje farei. Conto amanhã dessa experiência, tá bom? Ok. Uau! Mais de 30 minutos. Chega. Vamos agora. Nossa, um dia. Já tá aí o dia, né? O dia. Entrar assim, esse silêncio, esvaziamento. Vamos lá. Vamos esvaziar. Vamos esvaziar não pelo jejum. Vamos esvaziar pela meditação. Vamos silenciar. Vamos recolher. Vamos permitir que nosso coração se alargue para instalar o amor, para que a gente consiga viver esse tempo, Kairos, para que a gente possa sentir na ponta dos dedos, na cabeça, no coração, em todo o corpo, de que o nosso cotidiano está integrado a uma dimensão de mistério. Mistério. Para que a gente abra os olhos e viva maravilhados e maravilhadas. Para isso, exercício. Postura. Espinha ereta. Respiração profunda. Não é? Para que a gente se coloque nesse ritmo de esvaziamento. E mantra. Mantra. Cada um escolhe a sua palavra. Vamos lá. Vou fechar meus olhos, fecha os seus também. Ok? Pois é. Tudo é mistério. Tudo é muito mais profundo do que nos é vendido. Tudo tem muito mais sentido do que esta coisa superficial que as elites, as hierarquias, o sistema tentam nos impingir. Vamos juntos e juntas para esta jornada de esperança por um tempo de justiça e direitos e paz. Paz e bem. Paz e bem.